across the world, boy! Vocês conhecem o termo Doppelgänger? Doppelgänger é um termo alemão que é utilizado para falar sobre dublê ou andarilho. A galera usa muito esse termo aí para poder falar de uma teoria que diz que para cada pessoa na Terra existe exatamente uma cópia dela vivendo em um lugar aleatório no mundo. E vocês acreditam que tem um Doppelgänger do Ronnie Radke aqui no Brasil? Cara, se você botar o MC Daniel do lado do Ronnie, você fala que é o Doppelgänger dele aqui no Brasil, mano. E pior que ele mesmo já descobriu isso. Everybody say hi! Hi! Nós tá roncando também, tá ligado? Vamos se conhecer, tá ligado? Skills, The Books on the Table, várias paradas, várias teses que se encaixam, tá ligado? Caralho, o Rony logo começou a me seguir e me respondeu no Instagram. Aê, meu parceiro, tá ligado, caralho? Aí, eu vou fazer logo um feat em inglês de rock. Que raio de banda que é essa? De onde veio esse cara que é a cara do MC Daniel? Ronnie Radke é um dos vocalistas que mais se destacam em seu meio, em uma das bandas mais populares do mundo atualmente, o Fallen Reverse. Ronnie tem uma carreira de quase 20 anos e ao longo desses anos, ele lançou inúmeros sucessos, inclusive com sua antiga banda, Escape the Fate, e lançando muitas músicas igualmente incríveis com sua banda atual. Esses caras conseguiram números impressionantes em seus últimos 4 singles, e de fato, estão lotando shows por onde passam, e o próprio Ronnie Radke tem sido uma das figuras mais influentes e controversas na cena da música alternativa. Mas independente desse sucesso, existem várias manchas na carreira dele, desde assassinato, agressão sexual e violência doméstica, e ele foi até preso por machucar seus próprios fãs. Se por acaso você acha que aquela atitude rockstar que o Axl Rose tinha lá nos anos 90 era uma coisa impressionante, é porque talvez você não tenha ouvido falar ou conhecido melhor a situação do Ronnie Radke. Muita gente detesta o Ronnie mundo afora, e principalmente por causa dessas atitudes controversas que ele tem, mas também porque a base clássica de fãs de heavy metal não considera que o Fallen Reverse, sua atual banda, é de fato uma banda de heavy metal. Muita gente torce o nariz pro tipo de som que eles fazem. Além disso, muita gente repetindo as mesmas coisas sempre, sem saber muito bem o que de fato aconteceu na vida dele, acaba gerando um hate natural e faz com que as pessoas naturalmente odeiem esse cara. Agora, goste você ou não dele, concorde ou não, o som dele está fazendo muito barulho, assim como tem muitas bandas por aí que estão realmente fazendo barulho na cena, e tem muita gente que prefere só ignorar. Por isso hoje aqui vamos falar da trajetória de Ronnie Radke e também do Fallen Reverse. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, já vai se inscrevendo nesse botão bem aqui de baixo, e quando esse vídeo acabar, deixa aí o que você achou da história do Ronnie Radke. O Fallen Reverse passou por uma grande mudança de estilo ao longo de sua carreira. No começo, a banda foi formada como um tipo de continuação da banda anterior de Ronnie, e a música tinha uma sonoridade bem parecida com elementos do metalcore e post-hardcore. Ronnie Radke nasceu em 15 de dezembro de 1983 em Las Vegas. Ronnie foi criado principalmente por seu pai, enquanto seus pais tinham problemas com drogas. Sua mãe estava quase totalmente ausente na sua infância, e isso obviamente criou um relacionamento extremamente tenso entre os dois. Ele começou a tocar violão e piano na adolescência e desenvolveu um interesse pela música. Ele ainda esteve em algumas bandas no ensino médio, mas simplesmente acabou parando de estudar no mesmo período e fugiu de casa para começar uma banda com seu amigo Mitch. Ele morou com Mitch e a mãe dele por um tempo, antes de voltar a morar com seu pai e ao ensino médio antes de parar de novo. Depois que Ronnie fugiu de casa, ele começou a usar drogas. Quando ele tinha 17 anos, conheceu um cara chamado Max Green em um show de talentos. Depois disso, eles se tornaram amigos e formaram uma banda chamada The True Story. E mais tarde, em 2004, eles se reuniram com alguns outros amigos e criaram a banda Escape the Fate, com Ronnie nos vocais. O Escape the Fate lançou um EP auto-intitulado em 2005, e em 2006 eles assinaram com a Epitaph Records, depois de vencer um concurso de rádio organizado por ninguém menos que o My Chemical Romance. E foi nessa mesma época que rolou uma situação pra lá de complicada que com certeza mudou o destino e a vida do Ronnie pra sempre. No dia 6 de maio daquele ano, 17 dias antes dos caras lançarem seu EP, o Ronnie decidiu viajar pro deserto de Las Vegas. Ele foi acompanhar um amigo dele, o Max, pra um acerto de contas dele na época. E essa situação acabou bem mal, porque rolou um tiroteio e um garoto chamado Michael Cook, de apenas 18 anos, acabou falecendo nessa situação. Isso aí não só mudou a vida do Ronnie pra sempre, como também manchou a reputação da carreira dele. Muitos dizem que, na verdade, nesse caso, Ronnie realmente não fez nada além de ser o mediador entre
entre Max e um desafeto que queria acertar as contas de problemas pessoais entre eles. Ronnie na verdade não foi preso por assassinato porque ele realmente não fez tecnicamente nenhuma dessas coisas pelas quais foi supostamente preso. Ele foi acusado de 2 crimes, o de posse de arma perigosa e ocultação de uma arma. Ronnie fez um acordo judicial para reduzir os seus 2 crimes a 1. Essas acusações, combinadas com os problemas anteriores de Radic, com narcóticos e reabilitação, resultaram em uma condenação. No fim, Ronnie Radic foi acusado de agressão depois que um garoto de 18 anos foi morto. É razoável pensar que Ronnie foi responsável, mas ele tecnicamente não matou ninguém. E no fim, com esse acordo judicial, ele conseguiu 5 anos em liberdade condicional. Diga-se de passagem, a culpa na verdade era de Max Green, que estava do lado de Ronnie na hora da briga. Ronnie sempre protegeu ele por ser membro do Escape the Fate, e foi ele que começou a receber insultos dos agressores. E a sentença sobrou pro Ronnie. Lembrando que assassinato nos Estados Unidos é coisa muito séria e dá até pena de morte, então dificilmente um cara que foi acusado de assassinato vai sair com uma condicional em 5 anos. De qualquer forma, o Ronnie violou a condicional dele e ele também não era muito bom de encontrar com seu agente. E além disso, o cara continuou usando drogas nesse período, o que não é uma parada muito inteligente de se fazer enquanto você tá no regime condicional. E depois que ele não se reportou ao seu oficial de condicional, ele foi definitivamente preso em junho de 2008. E aí ele teve sua condicional revogada e teve que realmente cumprir sua pena original de 2 anos. A pena foi de 18 a 48 meses, sujeita a redução da pena por comportamento. E ele também teve que fazer uma restituição à mãe de Michael Cook de $100 mil. Na época, Ronnie Radic era vocalista da Escape the Fate. Após a prisão dele, ele foi expulso da banda e substituído pelo vocalista Craig Mabbitt. Isso deixou Ronnie péssimo, obviamente. Não só ele foi pra cadeia, mas também teve que se desintoxicar das drogas na prisão. Mas Ronnie ainda não parou de fazer música. Durante seu tempo na prisão, ele formou uma nova banda chamada From Behind These Walls. Ele começou oficialmente a produzir com a banda anos mais tarde, mas depois foi forçado a mudar seu nome para Fallen Reverse por causa de direitos autorais. Em 2009, com Ronnie ainda preso, ele conseguiu lançar uma demo da sua banda, graças a vários contatos que ele tinha. Nem preciso dizer, mas enquanto Ronnie estava na prisão, ele alimentou um profundo desgosto pelos caras do Escape the Fate, especialmente pelo vocalista Craig Mabbitt. Depois de 2 anos e meio, Ronnie finalmente saiu em liberdade e em dezembro de 2010 ele automaticamente começou a produzir seu primeiro trabalho. Então em 20 de dezembro eles anunciaram que iam para Orlando para começar as gravações do primeiro trabalho, que tinha previsão de ser lançado ali por volta do primeiro trimestre de 2011. Esse álbum inclusive acabou sendo tão bom que até mesmo quem odiava o Ronnie teve que dar o braço a torcer. Ronnie Radic subiu ao palco pela primeira vez com sua nova banda, o Fallen Reverse, em 10 de agosto de 2011. Não demorou muito e a banda acabou assinando com a Epitaph Records, a mesma gravadora de Ronnie Radic com sua antiga banda, o Escape the Fate. E a banda lançou seu álbum de estreia em 2011. O Fallen Reverse foi muito mais bem sucedido que o Escape the Fate jamais foi. Nessa época a rixa entre Ronnie e Craig ainda estava forte, mas não aconteceu muita coisa. O álbum gerou os singles Rise by Wolves e The Drug Me Is You. O primeiro clipe deles, que foi dessa faixa, foi lançado ainda em 2011. O álbum foi lançado no mesmo ano com críticas mistas, mas conseguiu vender 18 mil cópias na primeira semana só nos Estados Unidos, alcançando a 19ª posição na Billboard 200. Depois do lançamento de The Drug Me Is You, rolou uma mudança considerável no estilo do Fallen Reverse. O álbum apresentou uma mistura de estilos incluindo rock, metal, hip hop, punk e pop, e um som mais acessível e comercial do que o material anterior de Radic. Isso pode ser visto em músicas como Rise by Wolves e I'm Not a Vampire, que foram hits nas rádios de rock. O ano de 2011 foi um ano muito bom pro Ronnie. Ele estava livre e limpo, e o Fallen Reverse estava indo muito bem. Mas esse mesmo ano também veio com suas dificuldades. Ronnie enfrentou mais alguns escândalos que prejudicaram gravemente sua reputação no futuro. Em maio de 2012, a namorada dele na época, Sally, foi à polícia e denunciou Ronnie por agressão. Ele foi preso no início de agosto e foi acusado de contravenção por lesão corporal e cárcere privado. Ou seja, além de agressão, ele também estava sendo acusado de manter a namorada dele presa dentro de casa contra a vontade dela. Então, Ronnie foi preso de novo. Na época, ele acabou pagando uma fiança de $30 mil e não aconteceu muita coisa até 2014. Em 2003, a Sally postou no Twitter uma foto dela com o olho roxo e ficou meio que implícito que o Ronnie tinha realmente agredido ela. Mas aí, eventualmente, em 2014, o julgamento aconteceu e o Ronnie acabou sendo inocentado. O que ele disse na época é que as acusações na verdade foram retiradas.
A carreira de Ronnie prosperou mesmo com o ódio e a negatividade das manchetes com suas atitudes controversas. Em 29 de setembro de 2012, o Fallen Reverse tocou no Six Flags, que foi o primeiro festival de metal que eles tocaram, e essa também foi a última vez, porque Ronnie Radke no final do show jogou 3 supostos de microfone pra multidão, e acabou machucando um cara de 24 anos e uma garota de 16. Esse claramente foi como um momento de estrela do rock à la Axl Rose, mas Ronnie podia facilmente ter matado alguém fazendo isso. Ronnie acabou sendo preso por agressão simples e agravada, mas liberaram ele pagando a fiança de $25 mil. Ele podia ter economizado muito dinheiro caso não tivesse se envolvido em tanta polêmica, mas na verdade, esse valor provavelmente foi alto porque ele pagou a conta do hospital dessas pessoas. Isso aí era o mínimo, né? As alegações de assassinato e abuso doméstico não foram suficientes para enterrar a carreira de Ronnie. Ele conseguiu ficar longe de problemas por um tempo e a banda lançou um novo single e clipe, Alone, do álbum Fashionably Late. O álbum inteiro foi postado no canal da Epitaph Records no YouTube, permitindo que os fãs ouvissem o álbum antes da data oficial de lançamento. A banda continuou a explorar uma nova direção musical nesse disco, e mostrou ainda mais elementos de pop e rap. Músicas como Alone e Sex Drug geraram algumas críticas pela sonoridade pop e falta de peso. O Max Green, depois de voltar ao Escape the Fate em 2013 para uma turnê com Fallen Reverse, cerca de 7 meses depois acabou fazendo parte do Fallen Reverse. Só que aí o cara ficou só 5 meses e depois acabou saindo também. Só que dessa vez a separação entre ele e Ronnie foi mais amigável. Depois de um show em 3 de junho de 2015, uma mulher de 25 anos chamada Casey alegou que Ronnie Radke e seu guarda-costas abusaram dela em seu ônibus de turnê, e também uma segunda vez em um carro. A polícia vasculhou o ônibus da turnê e o carro e não encontrou nenhuma evidência. Os boatos de tabloides americanos dizem que Radke e seu segurança supostamente pagaram a fiança, mas as informações fornecidas pelo departamento de polícia contradizem isso, já que o depoimento de Casey foi considerado inconsistente por terem muitas contradições. Ronnie não só negou o caso, como entrou com um processo por difamação e venceu mais uma vez. Já em 2014, Ronnie Radke anunciou que a banda tinha começado a gravar seu terceiro álbum, e em dezembro do mesmo ano foi lançado o primeiro single do terceiro álbum da banda, Just Like You. O disco Come Home veio com um som um pouco mais diversificado e emotivo. E nos anos seguintes, percebendo a mudança de mercado, o Fallen Reverse mudou totalmente o foco de lançamento de álbuns para singles. E finalmente em 2019 conseguiu alcançar o topo das paradas. A música Popular Monster acabou se tornando platina. Aqui a banda voltou com uma pegada bem mais pesada, bem mais voltada no metal e no rock, mas ainda assim com bastante influência do pop. Foi então que em 2020 o guitarrista e membro fundador da banda, Derek Jones, morreu aos 35 anos. Agora com Ronnie como o único membro original, ele reformulou a banda para a próxima fase. O Fallen Reverse lançou o EP Neon Zombie em maio de 2022 e logo depois lançou a música Voice in My Head, que é uma reflexão sobre a luta interna em nossas mentes e vozes que muitas vezes nos atormentam. A letra dessa música lembra uma conversa entre Ronnie e as vozes em sua cabeça. Essa música fala sobre ansiedade e instabilidade emocional. Ronnie também canta sobre o desejo de encontrar uma saída dessas vozes e de seus próprios pensamentos. My head keep on begging me to stay. If I pull the trigger now, then the demons go away. Voices in my head keep telling me to choose a side. It's heaven or hell, like it's do or die. The voices in my head keep on telling me I'm gonna move. Já em 2023, a banda já entrou o ano lançando Watch the World Burn, que é pesadíssima e já fez sucesso logo de cara e pela primeira vez entrando na Billboard Hot 100. Essa música fez 2 milhões de views em 2 dias no YouTube e tá carregada de easter eggs da cultura pop, inclusive de um notebook que cai na cara de um cara durante o clipe, que é uma clara alusão a Sebastian Bach e a treta que rolou entre ele e o Fallen Reverse. Essas músicas têm ligações entre elas. Enquanto Voice in My Head lida com a batalha mental de lidar com vozes negativas e emoções em sua cabeça, Watch the World Burn trata da sensação de estar fora de controle e o desejo
desejo de jogar tudo pro alto. Ambas as músicas são reflexões sobre as emoções e os pensamentos que podem atormentar a mente de uma pessoa e causar dor emocional. Elas mostram a luta de uma pessoa contra essas emoções, mas de maneiras diferentes. Enquanto Voice in My Head é sobre lutar contra vozes em sua cabeça, Watch the World Burn fala sobre deixar e se render a essas vozes. Syllables of the letter of Philip. I'm a lyrical, typical supervillain. I'm venomous and I'm never gonna stop until they put me on top of the list. Calling someone, falling, tightrope walking, now I'm falling down. O fato é que Ronnie Roddick tem liderado essa banda de uma forma muito inteligente. O cara soube entender o mercado e adaptou muito bem a cultura atual da música dentro das músicas que ele tem lançado. Essa banda tem feito muito barulho recentemente porque conseguiu entender o atual mercado que a gente tá vivendo e como dar uma sobrevida pro metal dentro daquilo que é de fato consumido dentro da indústria. Eles adaptaram muito bem o som deles para as redes sociais, fora que as produções audiovisuais são muito bem feitas. Os caras gastam uma grana muito grande para poder fazer produções que encantam as pessoas e ficam rodando aí na internet bastante. Isso aí faz com que o som dos caras atinja uma faixa etária muito interessante que já estava meio que largando o metal de lado. Em outras palavras, eles estão sabendo atrair uma nova geração para dentro do rock, usando elementos mais contemporâneos, cultura pop, hip hop, trap e colocando dentro disso aí a influência do metal condensada dentro dessa informação toda. Eles são de fato uma banda que prometem muito aí nos próximos anos e pode ser que a gente veja alguma coisa fluir diretamente do som deles. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Deixa aqui embaixo o que você achou da história de Ronnie Roddick e do Doppelganger do MC Daniel. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!